eu tenho... nós temos um problema que está acontecendo no Brasil, que estão tentando tolir da igreja, tirar da igreja o direito de falar sobre política. Você está entendendo? Mas você acha que isso é novo ou é antigo? Não, isso é... Não, que existe gente recente. falando que não é para falar de política na igreja Isso desde aí sempre. faz muito tempo, mas agora isso se enveredou assim, para um nível... mais forte, né? Porque para muitos a gente tem que falar só sobre Jesus, Jesus sobre é bom. o Espírito Santo. E olha lá, por enquanto, porque daqui a pouco nem de Jesus a gente vai poder falar. Se o Barba entrar de novo, aí a gente... O Barba é o do L lá, o... Coisa já a gente vai entrar, calma. O Barba. Sim, então a igreja está sendo tolhida de falar. De falar sobre política. Então, assim, a gente, enquanto associação, a gente tem tomado alguns cuidados, certo? Até porque dentro de uma associação como essa, você vai ter diversas opiniões políticas ali dentro. Não é pelo fato da gente estar na associação que todo mundo pensa no mesmo tem que ser respeitadas. Exatamente. A gente respeita... A gente tanto respeita dentro da associação como respeita fora dela, né? Mas há momentos em que a gente realmente tem que sentar para conversar sobre política. E esse momento agora, momento dessa eleição que virá agora, ao meu ver, isso eu não falei ainda dentro da associação, eu ainda não conversei isso com o bispo, que é o presidente da associação. Eu acho que essa principal é que tinha que falar. Pois é. Ao meu ver, essa eleição agora ela tem um significado importante para a igreja evangélica no Brasil. São dois extremos. Sabe? Né? E eu falo no Brasil, de uma maneira geral. Ela tem um significado importante. Porque é aquela história. Hoje nós estamos numa situação que ou a gente toma um posicionamento, né? Ou a gente se decide, ou a gente vai sofrer duras penas num futuro muito próximo. Eu até falei no episódio com o Tadeu que eu queria muito conversar com você, principalmente quando nós estivéssemos na parte mais quente da política desse ano, porque, para mim, você é uma das pessoas que tem um conhecimento político muito bom. Né? Olha a modéstia. Entendeu? E eu acredito que nós teremos um outro episódio com você lá nesse período, para que nós possamos... Porque eu acredito... Mais dedicado pela sua experiência, mais dedicado. Eu acredito o seguinte, nós fomos tão acostumados e ouvimos tanto que política é coisa ruim, que a gente não deve saber, que eu acho que isso vai acabar levando muitas pessoas a tomar decisões erradas. Com certeza. E nós temos aqui também nesse programa a oportunidade de esclarecer de uma forma sadia, sem agredir, claro, entendeu? Claro. Esclarecer o que é bom para o povo de Deus e o que não é bom. E eu acho que a gente tem que trazer pessoas aqui, não, eu e o Raul somos duas crianças aqui, mas pessoas que tenham um conhecimento bacana como você, né? Falando de política, vamos entrar um pouquinho nesse assunto. É um assunto complexo, mas é um assunto que você já viveu muito. Isso. Entendeu? Vive ainda nos dias de hoje, eu não sei como é que está a prospecção para o futuro, mas como foi que você ingressou? Você já foi candidato a vereador, né, algumas vezes, e como foi o ingressar nesse meio político? Aí a culpa é do pastor Guilherme. Quem convidou? Foi o pastor Guilherme. Houve um momento, a gente estava... Isso foi em 2002, se não me engano. A gente já tinha uma madureira mais ou menos ali construída, né? bem referenciada, já tinha uma quantidade de membros razoável, né? E o pastor Guilherme, junto com o pastor Misael, que é filho dele, hoje é pastor lá em Massapê. Inclusive, eu também recomendo que um dia vocês tragam ele aqui, que é uma pessoa fantástica para você conversar com ele. O pastor Misael tem uma experiência muito boa, principalmente com política, viu? Então, assim, inclusive no dia que vocês forem fazer podcast mais no fervor da política, se quiser fazer com os dois, eu e ele, a gente vem. Pronto, tá fechado. Pastor Misael. Pastor Misael, não sabemos quem é você, mas vai ser um prazer ter você aqui. Você, o pastor Lete aqui, o homem é uma benção. para a gente falar sobre política. Então, eles dois, o pastor Guilherme junto com ele, filho dele, né? A época, a gente junto, trabalhando na igreja, eles me convidaram. Eu era funcionário público, eu era presidente de uma associação dos servidores do SAI, a associação do SAI. Eu tinha sido eleito presidente da associação. Então, eu já tinha ali
mais ou menos um traquejo político lá, conversando sempre com a turma. E aí eles decidiram, olha, rapaz, o Evangelho em Sobral precisa de uma representatividade. Vamos ver se a gente consegue te engajar nisso. Aí foi quando o pastor Guilherme tinha recém-aderido à Associação dos Pastores, né? À época eu era presbítero, se não me engano. E aí a gente começou ali a conversar com alguns pastores, vai, vem e tal. E aí foi quando a gente decidiu que a gente ia tentar ver a eleição para vereador, né? Foi uma das experiências mais loucas da minha vida. Os pastores da associação, na época, todos aprovaram? Não. Aí é que está o Tinha problema. uns que queriam. Não, Quando foi o presbítero? Nenhum aprovou? A verdade é que nenhum queria saber disso. Esse é o grande problema, um problema que precisa ser corrigido ainda. Está sendo corrigido. Eu acho que está sendo, que a galera devagarzinho já está corrigido, mas ainda tem muito a se fazer. Ainda existe muito crente hoje, muito evangélico hoje, que ainda está com aquela coisa na cabeça de que crente não pode se envolver com política, crente não pode se envolver com política. Essa semana eu estava conversando com um deputado federal, daqui a pouco eu digo o nome dele, vou pensar aqui se eu digo. Mas essa semana eu estava conversando com um deputado federal, que veio aqui em Sobral, nos fez uma visita, me convidou para conversar, e aí ele me disse, olha, pastor Laércio, nós temos hoje no Congresso Nacional 110 deputados evangélicos. Por mais ruins que eles possam ser, porque a gente sabe que em todos os meios... Café? Não, quero não, obrigado. A água está ótima. Em todos os meios que existem, existe gente boa e existe gente ruim. Sim. Eu diria que até na macumba você vai ver gente lá que é gente decente, direita, honesta, e você vai ter gente ruim acolá, né? No meio político, do mesmo jeito, né? E no meio evangélico não seria diferente. Então ele disse, olha, dos 110, nós temos 110 deputados evangélicos na bancada evangélica. Por mais ruins que eles possam ser, eles ainda são a fronteira que nos segura, a trincheira que nos segura contra alguns projetos que são terríveis para a igreja no Brasil. São terríveis. Tem algum exemplo, pastor? Tem algum exemplo aí que... Aborto. A lei é a favor do aborto. Porque eu acho que por mais que os pastores não concordem, essas coisas aí, aborto, ideologia de gênero, drogas, ideologia são de coisas gênero, que é impossível o cara ser pastor e ele não concordar. Isso, a gente martela muito nisso, mas isso é constantemente remoído na Câmara dos Deputados. E tem que ter esses caras lá, não tem se jeito. você não tiver uma trincheira ali, essa turma que a gente diz assim, é corrupto, é safado, é não sei o quê, mas eles estão na trincheira. Querendo ou não, eles são a trincheira que nós temos, e eu costumo dizer, Deus usa-os, sabe? Deus usa-os. Mas Deus vai usar Deus usa qualquer um. Deus usou Ciro, rei da Pérsia, para poder libertar o seu povo. E era um homem ímpio, perverso, assassino, tudo que não prestava estava sobre a vida daquele homem. Mas Deus usou aquele homem para libertar o seu povo. Então, por que não usaria um pastor evangélico dentro de uma Câmara dos Deputados Federais? Para entrincheirar as nossas igrejas com relação a esses projetos, essas ideologias que estão constantemente sendo remoídas. Mas é a realidade que existe pastor corrupto na política. Eu acredito que sim. Eu não tenho como provar isso. Não, assim, pelas ações que você vê. Assim. Tem gente corrupta em todo canto, cara. Hoje em dia fica difícil você falar as coisas sem ter como provar. Mas... Em Sobral, tem pastor esquerdista? Tem vários. Vários? Vários. Além de ter vários pastores esquerdistas, rapaz, você ainda tem pastores que, mesmo tendo a convicção de que a esquerda ela está pronta para atacar aquilo que a gente acredita, casa defendem... eles ainda votam com eles, por motivos outros. Na associação de pastores, tem pastores esquerdistas lá? Não, dentro da nossa associação eu não conheço nenhum pastor esquerdista. Dentro da nossa associação. Mas em Sobral você tem certeza que tem? Mas em Sobral tem, com certeza absoluta. Com certeza vai ter. Isso aí. Depois em off eu posso lhe dizer. Então vamos encerrar rapidinho aqui. Corta o áudio aí. Então, esse deputado, ele procurou para conversar, e ele me disse, nós temos 110 pastores lá que hoje são a trincheira para isso. São 540 deputados. São 513 no total. Deputados. Na Câmara Federal são 513 deputados.
110 são evangélicos. Alguns são católicos, tem muitos católicos também que fazem essa trincheira. Mas fazem parte desses 110 ou não? Não, Não, né? 110 são evangélicos. Perfeito. Né? São de igrejas evangélicas de diversas linhas. Na sua opinião, qual o maior líder assim, evangélico no país hoje? Você diz em termos de política? Sim, Malafaia. Na política, que está dentro lá. Dentro tá lá, dentro da Câmara. Porque o Malafaia, querendo ou não, ele não tá, né? Dentro da O Câmara. Bolsonaro hoje, nem é evangélico declarado, né? A esposa sim é, mas ela é. ele não. O cara, Então, o eu diria que Bolsonaro ele é defende as presidente, pautas. então ele defende pautas. Eu entendo o seguinte, o presidente da República, ele é presidente de todos. Todos. Assim como o governador do estado, ele é governador de todos. O executivo não pode se limitar a um grupo. O grupo A, o grupo B, o grupo C. Ele foi eleito para governar para todos. Né? Agora, o legislativo não. O legislativo é diferente. Você foi eleito para levantar uma bandeira. Engana-se quem pensa que elegeu um deputado e o deputado lá tem que legislar a favor de todo o Brasil. De jeito nenhum, está errado. Engana-se quem acha que um vereador tem que pensar a cidade toda, todos os setores da cidade. Está errado. O vereador foi eleito por um segmento da sociedade, ele pode até se preocupar com a cidade toda, nas questões genéricas. Mas ele tem saúde, mas ele tem um segmento da sociedade que o elegeu e que espera dele algumas posições que muitas vezes são contrárias a outros. Você está entendendo? Sim. E é o caso dos deputados. Então você tem ali, hoje o maior líder evangélico... O que encabeça tudo, assim... Não existe esse que encabeça tudo, mas tem alguns nomes que se destacam. Os mais fortes, assim. Os mais fortes, Marco Feliciano, por exemplo, é um nome que se destaca. Pastor Jaziel é um homem que tem se destacado muito no Congresso. A esposa dele também. Né? A Silvana é aqui, no estado do Ceará. Perfeito. Né? E o Cabo da Ciolo? Eita, Jesus, rapaz, não fala disso não, que eu estou decepcionado com aquele rapaz. Então, pastor, você falou o seguinte, quando você entrou pela primeira vez candidato, que foi, né, para a conversa ali, muitos não quiseram se posicionar. E você entrou dizendo que isso ainda é algo que deve ser trabalhado dentro do... Muitos, para além de não querer se posicionar, muitos foram contrários, se posicionaram contrário, né? E foi por isso que na primeira eleição eu tirei apenas 402 votos. Tem até uma história interessante sobre esses votos, que é o seguinte, tem um cabeleireiro aqui muito conhecido, o Nonato, não sei se vocês conhecem ele. Não. O Nonato é um cabeleireiro fantástico, um cara formidável. E gente muito boa, e ele na época, ele empolgado, me ajudando, né? Um cara bacana, rapaz, ele cortava cabelo e distribuía o santinho, né? Aquela coisa. Aí um cidadão lá, que era eleitor de um vereador aqui, que é ligado à Renovação Carismática Católica, eu não vou dizer o nome, mas todo mundo conhece. Sim. O cidadão, parece que era cabo eleitoral desse vereador, disse assim: olha, Nonato, esse teu vereador não tira nem 100 votos. Ó, Nonato, pois eu aposto contigo como ele tira mais de 400 votos. Aí apostou, se não me engano, na época, R$100. Nonato depois pode me corrigir se for o caso. Rapaz, mas eu tirei 402 votos. Rapaz, só para ganhar. Só para eu ganhar minha aposta. Só para ganhar. Ganhou 100zinho, tá valendo. Então, a primeira eleição foi uma eleição assim, foi um aprendizado. De loucura. Foi muito aprendizado, muita experiência. Na época ainda podia aquele negócio de você distribuir camiseta e tal. Então, quem pintava as camisetas era eu mesmo, junto com o pastor Misael. Estelas. A gente saía na rua com o carro do pastor Guilherme e o som em cima, cantando lá. Eu me lembro até da música ainda, que era 22, 3, 4, 5. Tava cantando, cara. Era essa mesmo, eu achei que tava brincando. Eu falei que era essa. Eram as irmãs da Madureira que cantaram, mano. Eu lembro. Exatamente, foi a menina da Madureira, foi a Natália, foi a Ruth. Eu lembro, mano. Foi a Nayane. Eu lembro a menina, velho. Ele canta aqui e eu digo, mas que música é essa? Era do pastor Laerte. 22, Laerte, eu boto porque tenho fé. Uma coisa assim, mais ou menos. Foi a primeira campanha da gente para vereador. E a música ficou mesmo. Eu tô dizendo, esse bicho, acho que eu acho até uma história. Mas foi uma campanha assim louca, uma coisa de uma loucura, mas que, de certa forma, nos inspirou, sabe? Na segunda, 4 anos depois, eu já mais encorpado na associação, o pastor Guilherme já estava mais, né, atuante, já tinha mais amigos mais ali na associação, né, mais experiente. Aí os pastores já disseram: Laerte, como é que vai ser a campanha? Você quer entrar de novo e tal? Aí veio o Valdeir, que é filho do saudoso pastor Lime Silva. Gente muito boa, pessoa do bem. E aí o Valdeir ia ser candidato.
a vereador. Aí eu fui e disse assim, Valdeir, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir mão da minha candidatura para que você seja o candidato da associação. E assim foi. Eu me lembro do pastor Carlísio recebendo o Valdeir na igreja dele. Acho que eu lembro também. Pois é, exatamente. Aí já foi o Valdeir que foi o candidato, né? Melhoramos, porque o Valdeir já tirou 700 e poucos votos. Né? Foi 700 e poucos votos. Já a terceira tentativa que nós fizemos, porque essa tentativa não foi minha, foi do Valdeir. Uhum. Eu estava com ele, eu pelejei com ele, batalhei com ele, mas não deu certo, né? Na terceira, aí fui eu de novo. Aí eu fui novamente. Aí nessa você já estava comigo, nessa a gente já estava na batalha juntos, né? Muita gente já agregou acolá, né? Foi, assim, um time muito bacana, um time muito legal. E a gente fez uma campanha muito forte, foi a época do 10-100, né? A campanha do 10-100. Então, a gente fez uma campanha muito forte e eu consegui ficar como primeiro suplente na Câmara de Vereadores. Foi aí que um amigo, o Oman Carneiro, que é uma liderança política aqui de Sobral, era o presidente do meu partido. Era o PDT? Não, na época era o PRB, né? PRB. Que é do 10, né? Uhum. E aí o Oman Carneiro foi assim, depois que passou a eleição e tal, o Veveu foi eleito prefeito e chamou o Oman Carneiro e disse assim, indique aí uma pessoa do partido para assumir aqui uma pasta numa secretaria ou uma subsecretaria aqui. Aí o Oman de bate-pronto já disse, Veveu o Laerte. Então eu fui ser subsecretário na prefeitura junto com o Veveu. Quero destacar aqui, o Veveu é um membro do PT, né? Mas, assim, a gente não pode misturar as coisas, sabe? Eu entendo que partidos são uma coisa, pessoas são outras. Nem todo mundo que está no partido concorda com o que o partido faz. Eu preciso dizer isso para vocês. Existem, principalmente aqui em Sobral, algumas pessoas que são do PT, têm lá as ideologias deles, mas, rapaz, assim, como pessoas, são simplesmente fantásticas. Fantásticas. E o Veveu é uma delas. Eu tenho assim, um respeito, um carinho, uma gratidão enorme ao Veveu, você está entendendo, pela oportunidade que ele nos deu de estar ali. A Cristiane também, que hoje é a vice-prefeita. Assim, ela em si, Cristiane, nem tanto, mas o esposo dela foi um pai para mim, sabe? Assim, foi uma pessoa fantástica. Infelizmente, faleceu, mas foi uma pessoa que me deu muito a mão, me ensinou muita coisa, né? Então, a gente não pode se bitolar, é por isso que eu não gosto de extremos. Não gosto. Alguém pode dizer assim, mas, pastor, você vota no Bolsonaro para presidente, então você é extremista. Não. Eu hoje, assim, tenho... A visão que eu tenho hoje é que a gente não tem um nome que se aproxime mais daquilo que a igreja precisa. Se tivesse alguém... Então ele é o menos pior mesmo. Na minha opinião, pelo menos hoje, até hoje, seria isso. Se você tiver alguém que se aproxime um pouco mais, que tenha um pouco mais de equilíbrio, né? Eu acredito que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Ainda vai aparecer alguém que tenha um pouquinho mais de equilíbrio na hora de falar. Mas assim, a gente precisa entender que existem pessoas, mesmo dentro de partidos como o PT, de partidos como o PSOL, etc., que são pessoas fantásticas, são pessoas muito boas. Agora, politicamente, para a igreja, é um problema que essas pessoas estejam no poder. É um problema. Pelas pautas que o partido defende. A gente vê muito na TV, quando há uma votação importante, e a TV referencia muito o que o partido... Né, defende, o partido está, né? defendendo a linha que o partido orienta, né? O partido orienta, né? O líder da bancada orienta isso, né? O líder do partido orienta aquilo. É muito assim, de, sei lá, 50 deputados que fazem parte daquele partido, 20, não sei, 1 ou 2 votam ao contrário. E isso é muito difícil. E eu vou te dizer uma coisa, se for na esquerda, o deputado que votar contrário
ele é duramente rechaçado, atacado. Isso aconteceu, se não me engano, com a deputada, não sei se o nome é Tabata Amaral. Tabata Amaral. Ela votou alguma coisa lá a favor da reforma da Previdência, não sei o quê, e ela foi muito, mas muito atacada. Pastor, voltando ainda para a sua vida política aqui em Sobral, você foi candidato 3 vezes, estou enganado? 3 vezes? Na sua opinião, eu perguntei isso para o Tadeu, que veio aqui, se você acompanhou, você deve ter lembrado. O que foi que deu errado, na sua opinião, que deu errado para 3 vezes você se candidatar e nenhuma das 3 conseguir ser eleito? Sentar lá mesmo. Não, óbvio que você está, como eu falei, vou falar para você como eu falei para o Tadeu, hoje você está mais com a cabeça mais fria, você já consegue filtrar o que foi que deu certo e o que não deu. Hoje eu acho. Não, mas eu não conseguiria te dizer assim, uma coisa que deu errado. Sabe? Então são várias coisas? São várias influências. Por exemplo, infelizmente no Brasil... E outra, não depende só de nós. Isso. Exatamente isso. Na terceira eu também estava com você, e pela nossa vontade, pelo nosso trabalho... Obviamente. Quem é que se candidata para querer ganhar, né? Não, mas a gente consegue, viu, Raul, assim, com a experiência, a gente consegue mais ou menos o termômetro de, tá indo bem, não tá legal. Quem tem experiência já Na última você achava que tinha mais chance? Na última eu achava que dava para entrar. O partido que você estava naquela última atrapalhou um pouquinho? Muito. Atrapalhou, né? Muito. Não assim, que alguém tenha feito alguma coisa contra mim. Mas é porque a legenda ali estava complicada. A legenda ficou muito alta. Né? A legenda era o quê? Não, tinha que fazer quantos votos? Assim? O Camilo, que foi quem se elegeu, tirou mais de 2.000 votos. Você tirou 1.000 e... Eu tirei 1.081. Foi. Na última agora? Na última. 1.081. Então você podia enumerar algumas coisas quais foram os erros da campanha? Assim, foi uma falta de apoio? Eu acho que tem uma coisa, cara, que a gente... Não, eu sei. Eu não vou responder. Eu trabalhei lá. Eu não vou responder. É porque, assim, na verdade, não é resposta. É também um questionamento. Porque eu estava lá com você na campanha, não é? Em 2000. Eu lembro, foi pesada a campanha. Foi bem divulgada. Foi. Inclusive, quem fez o jingle naquela época foi o Renan e o Dimas. O Dimas, um abração aí pro meu amigo Dimas. Cara, ainda existe, isso é lamentável, no meio evangélico, os caras quererem um modelo de política do toma lá da cá. E aconteceu isso aqui, né? Muito. Cara, isso é galera queria que você comprasse voto, muito. Lamentável. O povo de Deus agindo dessa forma é, no mínimo, lamentável, cara. Olha, eu não vou dizer aqui o nome do pastor, porque não é coerente, mas para exemplificar isso que o Lucas está falando. Teve um dos pastores que eu procurei para conversar, que a gente sentou assim, numa meia-lua, ele, um irmão que me levou na casa desse irmão, né? O irmão que me levou lá, e o Tadeu estava aqui do meu lado também. Conversa vai, conversa vem, tal, aquela coisa, eu mostrando os projetos, mostrando a importância e tal, aquela coisa. O pastor ouvindo, lá. Quando eu findei aqui a minha proposta, a minha apresentação. Ele fez aquela velha frase. Ele fez aquela cara e disse assim, rapaz, é assim, você tem aquela outra candidata, e eu vou fazer o seguinte, aquele que me oferecer mais, eu vou junto. Tá, e tinha outro candidato evangélico em Sobral na época? Tinha vários. Sempre teve. Vários. Sobral tem vários candidatos evangélicos, né? Tem vários. E é importante isso. Eu não defendo que se tenha, vamos todo mundo se juntar para eleger um, porque não adianta. O sujeito vai estar sozinho lá na Câmara. Não, pastor, eu vou discordar de você, pelo amor de Deus, cara. Não. Não, cara. Só pode que eleger, mas se junto não está conseguindo eleger um. Não, imagina, mas nós temos hoje. Sim, mas agora. Sim. Já quantos anos que já vem lutando? Sim. Né? Eu não discordo de você, não. Obviamente que foi uma vitória para os evangélicos conseguir eleger. Mas você passou por 3 e não conseguiu. Justamente porque a galera não consegue se unir todo mundo para eleger um, cara. Mas é porque, Raul, tu também pensa da seguinte forma. Vou ali na IEU, vou receber o apoio do bispo Edilberto. Isso não implica que toda a igreja vai votar no candidato que de alguma forma ele está apoiando. Na última, ele apoiou o apóstolo Jander. E eu não acredito que... Será possível que na igreja dele ninguém votou no Jander? Não estou dizendo que ninguém da igreja, mas não quer dizer que toda a igreja vai votar. É evidente que o pastor, como uma liderança, ele tem uma influência muito boa sobre a igreja, né? Quando o pastor diz assim, eu vou apoiar o fulano de tal, é justamente para poder a igreja ter esse espelho. Obviamente que ele não vai dizer assim, gente, todo mundo vota nesse fulano aqui que eu estou apoiando ele. Óbvio que não.
Mas ele dizendo assim, gente, eu tô apoiando ele aqui porque ele defende as pautas evangélicas, aquele textinho que a gente já conhece. Mas Raul, tu a vai ter que igreja vai dizer entender, assim, se o pastor tá votando, eu vou confiar no pastor mas aqui. Mas tu vai ter que entender que dentro da igreja também vão ter pessoas que têm um amigo que está Sim, eu sei. E aí tem. Olha, às vezes tem pastor que não quer se comprometer, não quer falar, não quer dizer. Por quê? Porque tem medo de perder um membro acolá da igreja que já tem um candidato A, que já tem um candidato B. A grande maioria dos pastores, eles preferem não se envolver. O que, ao meu ver, é um erro. Exatamente. Você está entendendo? Ao meu ver, é um erro. Eu até acho que você não pode ter pastores de igrejas, né, pastores que lideram igrejas, envolvidos diretamente com a política partidária, sabe? Ativista, né? Um ativista partidário e tal. Eu sou assim, meio receoso com isso, sabe? Eu acho que acaba prejudicando um pouco o papel dele como pastor. Um pouco. Tem algumas exceções, evidentemente, tem alguns pastores que conseguem fazer sem prejudicar. Mas, no geral, não é bom. Agora, o pastor é um líder. É um líder e, como líder, ele precisa orientar o seu povo a como se portar neste momento, entendeu? Agora, a orientação não significa que o povo inteiro vai entender. Totalmente. Nem não. Jesus foi unânime, foi unânime né? Mas é porque, assim, eu falo porque sempre quando terminava as campanhas, a fala era sempre a mesma. Poxa, ninguém conseguiu colocar um evangélico lá. Ninguém conseguiu. Conseguiu agora. Mas há quantos anos já, ó? Mas isso isso aí é que tá o eu acho que faltou, na minha opinião, faltou foi mais apoio das igrejas, porque não será possível que vocês não iam eleger o Laerte, porque o Laerte só ia querer governar para Madureira? Não é possível. O cara vai representar os evangélicos, cara, os evangélicos de uma maneira geral. Aí agora que conseguiu, será possível que o Laerte não tinha esse potencial? Não, é isso que eu fico... Tem, cara. Mas a galera ficou com o pé atrás de quê, pelo amor de Deus? Mas tem esse jogo político de bastidores, do toma lá da cá, do me consegue isso, que eu faço isso aqui para tu, que atrapalha. Eu preciso dizer isso aqui. Infelizmente, nós nos queixamos muitas vezes de que os políticos são corruptos, de que os políticos são... Mas o eleitor, infelizmente, o eleitor brasileiro... Quem elege político corrupto é eleitor corrupto.